Boa noite, galera. Boa noite. Estamos novamente com um episódio mais e desta vez fazendo um lap hands-on com o meu amigo Edson Sabanai. Como vai, Enzo? Opa, pessoal, boa noite. Tô bem, Tommy. Com você aí, tá tudo certo? Tudo certo, cara. Só alegria, cara. Eu vendo o seu crescimento aqui ano por ano, cara, e você dando essa oportunidade para a gente, mostrando aqui e incentivando as pessoas, né, através dos conhecimentos repassados neste Last Hands-on. Edson, Uhum. a gente já, alguns amigos já conhecem você, né? Já fiz vários episódios aqui, mas eu gostaria, para aqueles que ainda não conhecem você, apresentar-se aí. Quem é Uhum. Edson Sabanai? Gentileza. Aham, com certeza. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu já fiz aqui 2 episódios com o Tommy, mas para quem não me conhece, eu sou o Enzo. Eu trabalho aí atualmente na Cisco como engenheiro de sistemas. E, bom, pessoal, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho aí de segurança, né? É um tema aí que é sempre importante a gente abordar. Continuação do último tema aí que eu apresentei um pouquinho, né, de segurança de rede, segurança de usuário. Hoje não é muito diferente, mas é um complemento aí para uma nova solução, né, explicando aí o Cisco Duo, e espero que vocês curtem aí. Então, tome, se quiser. Pronto, galera. Aí mostra aí a tela para compartilhar e vamos que vamos, amigão. Beleza. Só E, ajustar e, aqui. e só fazendo uma breve história, a gente fez com Edson nos comecinhos de seus primeiros passos de estagiário aí na Cisco, né? E a gente Uhum. passou ali umas dicas muito importantes para você que está no começo de sua carreira, não? Eu vou procurar o vídeo e já compartilho com todos vocês aí. Agora Edson está em outro nível, né? Ano passado aí surpreendendo a gente, já formado, né? A gente pegou Edson aí quando ele ainda estava formando-se um pouco, né? Pronto, galera, Uhum. vamos que vamos. É, é você mesmo hoje, Edson. Beleza. Então, pessoal, hoje eu vou, como eu tinha dito aí no comecinho, vou apresentar aqui ainda de segurança, né? Continuar aí com o tópico de proteção de usuário, proteção de redes. Mas aqui essa apresentação, ela é esse laboratório aqui, ele vai ser um pouquinho mais voltado para proteção de usuário especificamente, e aí contando junto com a nossa solução que a gente tem aqui na Cisco, que é o Cisco Duo. Então, é uma solução bem complexa, bem completa também. E hoje eu vou destrinchá-la um pouco, explicar a anatomia, por que que ela serve, né? E depois mostrar um pouco na prática, né? Como que funciona a configuração também, que é uma coisa bem simples, não necessita aí de ninguém extremamente técnico, né? Exige um CCIE aí para fazer a configuração, bem simples também. Mas começando aqui, acho que é o mais importante antes de vocês começarem a ver a anatomia, né, do Duo, ver ele funcionando em prática. Eu vou explicar um pouquinho o que, que é o Duo, né, como que funciona. E essa daqui é a agenda que eu montei hoje para a gente. Então, eu vou explicar primeiro os 4 pilares que o Duo se baseia. E esses 4 pilares, já aqui
antecipando no slide de agenda, eles são todos baseados no NIST, que é um framework aí utilizado para inúmeras empresas de segurança, né? Enfim, pessoal aí nichado conhece já. E esses 4 pilares, eles vão ser divididos em quatro partes, né? Que é a primeira, identidade, a segunda, de proteção, terceira, de detecção, e a quarta, mas não menos importante, de resposta. E por fim, eu vou dar alguns exemplos, como é que funciona todo o passo a passo do Duo, né? Funcionando aí no seu dispositivo celular, por exemplo, no computador, e até mesmo do lado do administrador da rede. Então, pulando aqui um pouquinho mais já para o que é, né? Como é que funciona a anatomia de um ataque baseado na identidade, né? A gente sabe aí que hoje em dia o maior vetor de ataques que a gente tem é o próprio usuário. Então, a gente vê aí, o cara ele fez invadiu a rede, a gente vê aí, né, o pessoal falando, a gente teve invasão na rede, do nada, né, entre várias aspas. O cara invadiu a rede, invadiu todo o servidor, criptografou, está pedindo resgate em criptomoeda, mas a gente não sabe como que aconteceu, ele que invadiu. Mas se a gente começar a ir um pouquinho mais a fundo e ver um pouquinho mais o que aconteceu, a maioria das vezes a gente pode acabar vendo que foi o próprio usuário que abriu a porta para esse atacante, para esse ataque acontecer, né? E isso é mais comum do que se imagina. Então, a maioria dos ataques aí ocorrem, por exemplo, em questões de e-mail, na parte de você clicar em um link desconhecido, fazer um login em uma página que aparentemente ela é normal, mas ela tem ali alguma modificação no URL. Por exemplo, aí citar aqui, você vai lá pegar o site da Amazon, amazon.com.br, só que ao invés de ter um N, tem um M no final, ou tem um zero, ou até mesmo uns ataques mais complexos, ele tem 2 tipos de as que eles são totalmente iguais, só que eles mudam, o código deles são totalmente diferentes, e aí se torna um pouquinho mais difícil de perceber. Então, aí o principal vetor de ataques sendo a identidade, sendo o usuário, então aí a gente vem a solução do Du para fazer toda essa proteção acerca desse perímetro. Então, quais que são qual que é as estruturas compostas para fazer a segurança da identidade? A gente aí utiliza aí dos 4 pilares do NIST, que eu, como tinha dito aí, é o framework que é utilizado por inúmeras organizações e empresas de segurança. E aí eles são esses 4 aqui que está na tela. O primeiro, ele é o identificar, fazer identidade, que é você ter a visibilidade da identidade do usuário entre as plataformas. E aí, o que essa identidade ela vai fazer? Do que o Du vai fazer nesse pilar? Ele vai avaliar a postura da identidade. E o que seria essa postura, né? Seria onde que ele se encontra fisicamente, qual que é a procedência da rede que ele está se conectando, geolocalização, enfim, essas outras questões da postura mesmo, da identidade do usuário, e a linha de base do comportamento dessa identidade. Então, como que ela está se comportando, como que essas conexões estão sendo feitas, né, com que frequência, qual que é enfim, qual que é a frequência de login, onde que ele está sendo feito, né? Então, essa é o primeiro pilar. Já no segundo pilar, no pilar de detecção, a gente utiliza aí de uma funcionalidade da Cisco, que é o CII, que é o Cisco Identity Intelligence, e ele vai dar para a gente a visibilidade dos dados da identidade em todas as plataformas. E aí, com isso, a gente pode olhar para todas essas plataformas que o usuário está tentando acessar e também todos os parâmetros que estão sendo utilizados para fazer a autenticação dele. E aí você pode ver onde que está, você pode passar a compreender, né, onde que tem ponto fraco nessa parte de autenticação, se tem algum ponto fraco na própria segurança do site, ou se o site ele é malicioso como um todo, né? Então ele vai fazer toda essa questão de visibilidade, questão de varredura, né, na questão da segurança. Depois a gente tem o proteger, e aí ele vai aplicar a parte do Multi-Factor Authentication, né, que é o MFA, o 2FA também, que é o duplo fator de autenticação. E aí, nessa parte do
nessa parte do proteger, o que que a gente faz, né? Como que funciona? A gente vai estabelecer a confiança no dispositivo, vai criar uma política de acesso dinâmica e baseada também no seu risco de acesso. E o que, que seria estabelecer confiança e criar essa política baseada no risco, né? Em acesso dinâmico, ela não é fixa. Então, por exemplo, a gente tem um usuário lá que a gente tem, vamos supor aqui um cenário, dois usuários distintos aí. O cenário do usuário número 1, ele está no escritório, ele está com a rede segura, né? Fez todas as configurações de segurança, tem firewall de borda, tem roteador, tem regras de segurança, regras de autenticação, né? Enfim, N parâmetros aí para fazer essa segurança de borda. E o cenário 2, né, um outro usuário, ele está lá no aeroporto, ele vai ter que fazer uma viagem a trabalho, só que ele está lá no aeroporto esperando o voo dele, e aí ele acessa lá a rede aberta, com o computador às vezes não tem uma proteção de endpoint, né? Enfim. E aí você comparando esses dois tipos de acesso, onde que a gente vai colocar mais camadas de segurança para que o acesso que ele fizer não seja afetado, não seja um acesso malicioso. A gente vai colocar justamente no cara que está tentando acessar a internet ou algum site interno da empresa, a gente vai colocar mais segurança nesse cara. E aí vai colocando mais camadas, mais políticas de acesso, políticas mais restritas, já que a gente não sabe a procedência de onde ele está tentando se conectar, a rede, qual que é a segurança que foi montada acerca, né? Então a gente tem essa parte no Protect de criar política de acesso dinâmica e estabelecer uma confiança, né, no dispositivo do usuário. Complementando aqui só no Detect, eu falei um pouquinho ali no comecinho do Cisco Identity Intelligence, e aí também a gente tem no Detect, a gente tem uma funcionalidade já no Duo mesmo, que é o Duo Trust Monitor, que aí o que ele faz, né? Ele vai fazer, como o próprio nome diz, ele vai monitorar toda a ameaça, todas as questões maliciosas, os ataques que afetam a integridade da infraestrutura que ele está tentando acessar, né? Então, ele está lá e está tentando acessar uma rede pública. Ele vai, o do Trust Monitor, ele vai fazer um monitoramento das ameaças, vai ver se tem alguma brecha, né, alguma vulnerabilidade já que é recorrente, tem algum protocolo que é utilizado, que esse protocolo às vezes não é tão seguro quanto parece. Enfim, ele vai fazer toda essa questão de análise, de monitoramento. E por fim, essa última parte aqui, que é o Responde, que aí ele a parte de remediação ou de prevenção, né? Enfim, pode ser esses dois cenários, dependendo aí da situação que se encontra. O Responde, então, ele vai fazer o reforço da segurança, ou ele vai até mesmo bloquear logins que se enquadram como um risco para a infraestrutura ou para até mesmo para o dispositivo do usuário. Ele vai fazer a correlação de eventos e vai assim construir políticas automatizadas, então processo, né, passo a passo para o que fazer quando se deparar com esse evento. E por último, também ele vai fazer a automatização de ações de quarentena, né? Enfim, o que é essa parte de ações de quarentena? A gente vai deixar em quarentena o dispositivo quando ele clicou num link lá malicioso, sofreu alguma vulnerabilidade ou foi infectado. E aí o que a gente faz? A gente pega o dispositivo, deixa ele em quarentena para que aí não ocorra uma infecção lateral, né? Por exemplo, o cara tá lá, ele teve o seu notebook infectado no aeroporto, na casa dele. E aí, ao invés de ele ir para o escritório, quando ele for para o escritório fazer infecção lateral nos computadores, nos celulares dos funcionários que estão no escritório, ele vai deixar esse computador em quarentena para ele não poder fazer essa propagação de ameaças dentro do escritório. E é isso, esses são os 4 pilares. É bem, é bem completo, então a gente tem a gente tem o começo, que é o Identify, né, que é a parte de identificação,
Tem o meio, que aí é a parte de proteção e detecção, e o fim, que é a parte de resposta, que aí ele vai fazer ou a remediação ou a parte de prevenção, né? Então, aí dependendo do cenário que o usuário se encontra. Na próxima aqui, a gente tem, eu peguei aqui um slidezinho explicando, né, como é que funciona uma anatomia tanto do ataque e da defesa da infraestrutura, né, do escritório ou da própria casa, né, enfim. Então a gente começa aqui, a gente está utilizando os mesmos 4 pilares do NIST, começando aqui pelo Identify, parte de identificação. Então tem aí, como aqui o próprio exemplo diz, o próprio slide diz, a gente tem aí números inúmeras contas de administradores e às vezes aí a gente tem uma conta ou outra que não é administrador, mas aí ela tem permissões a mais, né? Permissões às vezes de administradores ou permissões que não são necessárias ou que não são cabíveis a um usuário simples, né? Então, qual que é o primeiro, qual que é o primeiro passo, né, do ataque que ocorre aí em direção à identidade do usuário? Então, primeiramente, o usuário ali, ele contatou o helpdesk para tentar fazer o reset do Multifactor Authentication. Por que ele faz esse contato para o helpdesk? Para fazer o reset do MFA. Geralmente a gente pode aí contar com o login não está funcionando, o código não está vindo para mim. E por que o código não está indo, né? Por que o login não está funcionando? As etapas, né, de autenticação não estão sendo direcionadas aos usuários. E aí a gente vê que o atacante ele consegue fazer o login, uma vez que ele pode ter desviado nesse caminho de, pô, ao invés de eu receber esses protocolos de autenticação, eu vou redirecionar, né, fazer um proxy para cair toda essa identidade, esses métodos, né, de autenticação, vai tudo ser redirecionado para o atacante. Então aí, nessa segunda etapa, o atacante ele consegue fazer o login nas suas contas. Então aqui, nessa parte, como é que funciona, né, nos pilares, né? Ele vai primeiro analisar, vai utilizar da política de RBA, que seria o Risk Based Authentication. Então ele vai analisar todo o risco, né, que apresenta naquele processo de autenticação. E além disso, ele vai fazer a verificação do dispositivo do usuário, que nesse caso o usuário não é mais o usuário normal, e sim o hacker ou o atacante. E aí, depois disso, aqui é um exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de exemplo também. Esse aqui é só um caso. Mas aí ele vê aqui ele detecta que teve uma geovelocidade surreal, né? Impossível de acontecer. E o que seria isso, essa geovelocity? Por exemplo, você logou aí em São Paulo, Brasil, logou às 10 horas no horário de Brasília, e aí você fez um login lá no site interno da empresa, e depois de 1 hora você fez um login lá na Califórnia, em Los Angeles. Não tem como você conseguir fazer essa migração em tão pouco tempo, né? Então, isso aí que seria um Unrealistic Geovelocity, que seria essa disparidade entre login, entre região também, entre fusos horários. E aí, analisando essa anomalia, ele considera essa sessão, essa tentativa de logar na sessão suspeita, e aí o último pilar de resposta, ele vai encerrar essa sessão, vai matar essa sessão que está tentando ser realizada e vai fazer a quarentena do usuário, para ele não conseguir fazer a propagação lateral. Qual que é o outro exemplo aqui que pode acontecer também num ataque? Ele vai acessar os Identity Providers, né? Por exemplo, o que seria Identity Provider? Seriam aí os aplicativos que você utiliza para fazer uma autenticação em qualquer site, em qualquer rede social, até mesmo qualquer domínio que você está tentando fazer. Então, pode ser um Okta, pode ser o próprio Duo também, ou o Authenticator do Microsoft, enfim. Ele consegue acesso aos Identity Providers e aí ele consegue ter o acesso à conta de admin, né? Então, ele vai poder fazer alterações, apagar, adicionar novos setups. E aí,
qual que é a detecção que o DU faz? Ele detecta que houve aí anomalias, né, na questão de autorização aos tais aplicativos, retenção aí de acesso a outros aplicativos, e ele começa a ver também que está ocorrendo aí diversos logins, uns logins frequentes na conta de administrador, na conta de super administrador. E aí, mesma ação que ele vai tomar. Detectou essas duas anomalias, esses dois comportamentos suspeitos, vai encerrar a sessão e fazer a quarentena do usuário. E por fim, aqui, mas também não menos importante, ele consegue ganhar os privilégios de administradores, né, ou privilégio global, como o slide está dizendo, ao tenant do IDP, que seria o Identity Provider. Então ele consegue entrar lá na dashboard de administrador do Microsoft Authenticator, do Okta, o Dudu, e ele consegue fazer essa alteração também de permissões, de negações de serviço também. Então ele pode entrar lá nesse painel aí da Identity Provider e falar, ó, esse celular aqui, que seria do usuário, ele não pode mais liberar acesso a nada, e o celular do atacante, ele pode ter esse acesso privilegiado. Então, o que ele vai detectar de anomalia? Vai detectar que houve aí anomalias relacionadas ao dispositivo. Então, ocorreu uma mudança aqui repentina de um dispositivo que está localizado em X lugar, e aí deu um acesso a um dispositivo totalmente novo, totalmente desconhecido, na localização Y. Ele vai detectar essa anomalia, vai detectar também que esses cargos de administradores, eles foram alterados. Geralmente a gente quase nunca altera cargo de administrador, porque por questões de segurança mesmo, geralmente com o SOC, né, ou os administradores da própria empresa, né, caso não tenha um SOC, ou por uma provedora, né, uma parte terceirizada. Então fica bem estático, bem fixo quem são as pessoas que podem ter esse cargo de administrador. E aí, do nada, um novo dispositivo foi adicionado para a administração. Ele vai juntar essas duas anomalias e vai matar a sessão, depois fazer a quarentena do usuário. E aí, caso não tivesse nenhuma parte dessa do DU, então a gente coloca uma tarja aqui ocultando todas essas partes de identificação, proteção, detecção e resposta. O que ia acontecer, provavelmente, né? Os sistemas eles iam ser desligados, ia fazer a demanda, poderia ser instalado um ransomware, resgate de arquivos, né? Os arquivos são criptografados, aí poderia ser solicitado um resgate de arquivo, pagos em criptomoedas, porque é indecifrável, né? Entre outras coisas também, como roubo de identidade, roubo de dados confidenciais, sequestro de dados também, enfim, aí o céu é o limite para as coisas que podem acontecer aí, caso você não tenha uma boa linha de defesa nessa parte nessa questão, né, na parte de identidades. Então, falando aí desses 4 pilares, vamos começar falando, trinchando um pouquinho mais sobre a parte de identidade, a parte de Identify. Então, o que pode ter, o que você consegue fazer nessa primeira parte, na parte de identificação? Você consegue ter a visibilidade do seu dispositivo, do seu celular, seu notebook, né, enfim, qualquer um desses dispositivos endpoints, em diversas plataformas, como o próprio nome aqui diz, que é o Cross-Platform Visibility. E qual que é o benefício de a gente utilizar essa parte cross-platform, visibilidade entre multiplataformas? A gente tem justamente aqui esses 4 pontos, que aí você elimina contas que estão ociosas, que não estão sendo utilizadas, você vai conseguir fazer a identificação lá. Então, ó, a gente tem esse dispositivo, mas ele nunca pede autenticação, ele nunca faz uma solicitação de acesso, então a gente pode encerrar as autorizações desse dispositivo para que ele não seja um vetor de ataque, né? Uma vez que ele não está sendo, ele está ocioso, às vezes acaba sendo negligenciado, né? Qualquer acesso que for vindo desse usuário, desse dispositivo, né? Você consegue identificar também os gaps de multifactor authentication.
Então você tem lá, você tem uma solução de multi-factor authentication, só que você vê que tem um gap lá numa certa situação onde não está sendo proposta a segurança adequada para aquela situação. Então, uma rede pública, de uma cafeteria, de um Starbucks, por exemplo. Às vezes a gente vê lá que ele só está pedindo login, senha, né, e-mail, senha, e um push de celular, né, um push de SMS, que como a maioria daí sabe, que é do nicho, que para você fazer, você burlar esse push de SMS é bem simples, né, isso tem várias vulnerabilidades acerca de push de SMS, então você consegue identificar e destacar esses gaps de MFA, reduzir também privilégios de administradores que não são necessários. Então, como eu tinha dito lá no slide anterior, você ter aí muitos privilégios de administradores, outros privilégios que um usuário normal não poderia ter. Então, você consegue reduzir, você vê lá, para a gente ter 3 usuários que têm poder total, né, poder de administrador na nossa dashboard. Só que a gente tem 4. Então vamos tirar já esse cara aqui, a gente consegue fazer ter essa visibilidade também. E aqui também acho que não importa muito, mas a parte de validação de licenciamento, né, enfim, mas não é o caso não é a proposta, né, dessa sessão, é mais parte de hands-on. Né? No segundo pilar, a gente tem o pilar da proteção. E aí, o que seria essa parte da proteção? Acho que é a parte mais legal que tem. Então, na parte da proteção, temos aí a funcionalidade que é o RBA, que é o Risk Based Authentication, e o próprio nome diz, ele vai fazer a autenticação baseada no seu risco. Então, ele vai ajustar quantos parâmetros vai ser necessário para fazer a autenticação, dependendo de onde você está, qual que é a sua situação, né, física, onde você está, qual que é o dispositivo que você está usando, qual que é a integridade desse dispositivo. Integridade seria se ele tem algum jailbreak, se o sistema operacional ele está desatualizado, não está de acordo aí com a última atualização. Parte de localização física também, então redes públicas, redes que têm aí não tem uma certificação de Wi-Fi, de wireless boa, né? Então a gente tem aí a questão de todas as criptografias de Wi-Fi, né? Então, ele vai fazer toda essa análise de risco, todo esse contexto da sua situação, de onde você está, qual que é a procedência do seu dispositivo, e a partir disso ele vai fazer a requisição dinâmica da sua autenticação. Então, a gente está um exemplo aqui, a gente está no escritório, e o escritório tem toda a questão de segurança teoricamente, né, estruturada, toda segmentada. Então ele às vezes ele vai fazer só um pushzinho lá no aplicativo, e falar, ó, é você que está tentando acessar? Aí você dá um OK e aí já vai fazer o acesso. Em outras situações, quando você tá numa rede pública, né, enfim, ele às vezes pode necessitar de mais, ele vai requisitar mais processo de autenticação para ver que realmente é você que está tentando fazer o acesso, então ele vai às vezes solicitar um push de código no seu aplicativo, que aqui seria o Verified Dual Push, ou até mesmo solicitar a autenticação aí com uma Code Key, né, que seria esse FIDO2, que é aquele dispositivo USB que você coloca digital, né, para você gerar as chaves seguras, né? Ou até mesmo, dependendo da sua condição, ele vai fazer o bloqueio instantaneamente, porque a sua situação, o seu dispositivo, né, a rede que você está conectando, não se enquadra não vai dar para poder fazer o acesso, porque você apresenta um risco relativamente alto à integridade e à segurança dos arquivos ou da rede que você está querendo fazer o acesso. Aqui a gente tem alguns ataques conhecidos que eu dei uma listadinha aqui. Então, o primeiro aí é o User Market Fraud. E o que seria esse daí? Seria algum utilizador, né, algum usuário, algum endpoint, que não era, ele mesmo indicou pelo aplicativo do celular dele, que ele não está tentando fazer aquela sessão. Então, alguma pessoa, algum atacante tentou acessar e aí viu que
ele se deparou com um MFA. E aí ele vai lá ver no celular, viu que ele não estava tentando fazer esse login, ele vai só negar e vai falar, ó, não fui eu que tentei, e pode ser um indício aí de ameaça. O segundo é o Anomalous and Suspicious Activity, que seria a atividade suspeita e anômala, que aí o que seria essa parte? Seriam pequenos atributos, né, pequenos tipos, né, de autenticação que não condizem, né, com o padrão que é feito todo dia e regularmente pelo usuário, como inúmeras tentativas de autenticação, né, na parte do código que é solicitado no aplicativo. Às vezes não é nada efetivo, né? A chance de dar certo é bem baixa, mas um brute force, ele pode tentar um brute force e vai ver lá 10 autenticações de push foram falhas. Então a gente pode ver, ó, tá tendo alguma tentativa aqui, por mais que uma tentativa falha, né? Mas está tendo alguma tentativa de invasão aqui nessa conta. Tem também o push spraying, que seria uma tentativa de ataque, né? Uma tentativa de autenticação que não é normal. Então, tipo, o spray seria essa frequência, né? É uma frequência de push que não faz sentido, não é do padrão do usuário. Tem o push harassment, que seria mais traduzindo aí no pé da letra, não sei se seria igual, mas seria um assédio de push. Então ele vai ficar tentando fazer esse assédio de push direcionado. Tem o Unrealistic Travel, que seria aquela situação onde eu citei anteriormente, que é o usuário fez um login às 10 horas em um lugar e às 11 horas ele estava tentando fazer uma tentativa de login a 5.000 quilômetros de distância. Então é uma condição incabível, não faz nem sentido. Então esse aí é um outro tipo de ataque, um outro tipo de padrão. O sexto aí é o mismatch de códigos de países. Então a gente tem aí o código Brasil mais 55, o código Estados Unidos mais 1. E aí o que seria esse country code mismatch? Então é a tentativa de você acessar um domínio, né, de dois países diferentes. Então tentei acessar do Brasil e dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Tipo, como que faz isso, né? Tirando aí a parte do VPN, né, que é possível fazer isso, humanamente não é possível fazer isso. Então ele já vai identificar como um padrão de ataque. O sétimo, que é o Novel ASN, e aqui envolve um pouquinho a parte de roteamento, que seria o ASN, que seria o Autonomous System Number, que é a parte lá do BGP. Então, o usuário, o usuário, entre aspas, né, às vezes pode ser o atacante, ele está tentando fazer a autenticação a partir de um Autonomous System Number diferente, que ele nunca tentou fazer acesso. A gente vê lá no histórico dele, ele sempre tentou fazer a autenticação, ele sempre fez a autenticação no ASN 50.001, e aí agora ele está tentando fazer no 50.010. Então é um comportamento suspeito e é um padrão de ataque. E o 8, o último aí, a gente tem um device distance. Então, como o próprio nome já diz, nesse tipo de ataque, ele vai tentar fazer essa parte de autenticação com um dispositivo teoricamente muito distante um do outro. Então, o que seria essa parte de device distance? O atacante provavelmente conseguiu o acesso aí ao o IDP, né, o Identity Provider do usuário, e aí a gente vê que está ocorrendo aí uma tentativa de autenticação aqui em São Paulo do mesmo dispositivo e outro lá na Bahia, né? Então, enfim, essa distância aí de dispositivos anômala também é conhecido como um padrão de ataque. E aqui uma questão aí do autenticação baseada em risco, que a gente tem os dispositivos lembrados, é uma funcionalidade aí do que é o Remembered Devices. E qual que é a questão aqui do Remembered Device? É quando você fez um login ali numa página
e você vai ter que fazer o login nela de novo daqui a 1 hora. Só que aí você fechou a página, e aí você vai abrir ela de novo, isso é uma certeza. Então, o que que faz aí? O dispositivo vai ser lembrado e não vai ser necessário aí uma autenticação novamente, todo aquele processo de MFA, 2FA, novamente ele vai fazer esse bypass, né, para o seu dispositivo. Só que aí você consegue ver, ele vai conseguir fazer análise também, caso você mude aí de comportamento, mude aí de rede, mesmo que você estava aí acessando no SSID ABC, e aí você mudou para o XYZ em 5 minutos, rapidinho, ele não vai fazer essa parte de Remember Device, porque você fez a mudança de Wi-Fi, mudança do SSID, então qual que é ele vai analisar toda a sua procedência novamente. A segunda parte aqui é o Factor Selection, então ele tem aí um ataque de push phishing nesse caso aqui, e qual que ele vai fazer, qual que é a característica, né, qual que é o parâmetro que ele vai ser utilizado. Ele vai avaliar lá no Risked Based Authentication, no RBA, falar, tá tentando, tá ocorrendo aqui uma tentativa aqui de pushes frequentes, provavelmente é um ataque de push phishing. Então ele vai abaixar, né, as características, né, vai abaixar a integridade desse dispositivo e vai começar a solicitar mais processos de autenticação para ele propriamente conseguir fazer o acesso ao, ao domínio que ele tá tentando, o usuário está tentando acessar. E aqui tem o Trusted Endpoints. E aí, o que seria essa parte de Trusted Endpoints? A gente envolve aí a parte de BYOD, que seriam os Bring Your Own Devices, que seriam dispositivos, por exemplo, você comprou um celular aí em qualquer loja, e aí você quer utilizar deste celular para ter acesso a e-mails corporativos, domínios internos. Então, isso daí seria um dispositivo que seria enquadrado como BYOD. Tem os dispositivos também gerenciados pela empresa, que isso aí, nesse caso, esses dispositivos são os dispositivos mais confiados na questão nesse gráfico aqui, nesse índice. Depois a gente tem aí os dispositivos registrados, que às vezes pode ser um BYOD, né, por exemplo. Ele vai analisar toda a integridade desse dispositivo, ver se ele tem algum jailbroke, né, que aí ele burla, né, a segurança do dispositivo. Se ele está aí de acordo com a última atualização do sistema operacional também, enfim, vai fazer toda essa análise de integridade e até aí o último nível de confiança, que é o dispositivo desconhecido. Então pode ser um BYOD, que daí não tem integridade, não tem uma integridade boa para fazer o acesso, ou um dispositivo às vezes roubado, né, enfim. Aí o que ele vai fazer nesses casos de dispositivos desconhecidos, ele vai simplesmente negar o acesso porque ele não é um endpoint confiável. Você não vai poder confiar que esse endpoint que pode ter o sistema operacional desatualizadaço, o, ele tem jailbroke, a localização dele é totalmente é, esquisita, não tem nenhuma procedência de segurança no país, por exemplo. Então ele vai simplesmente negar esse acesso para que não ocorra nenhuma ameaça aí à infraestrutura. E aqui eu vou citar um exemplinho nesse próximo slide aqui, eu vou citar um exemplinho bem simples, bem básico de Risk-Based Authentication, que nesse caso aqui é aquela anomalia de geolocalização. Então, como que vai funcionar aqui? Esse usuário, eu vou até pegar aqui a caneta para ir desenhando. Esse usuário, ele está com o dispositivo celular dele, e aí ele tentou fazer o login num site X às 10 horas, da manhã, e aí foi feito esse login com sucesso, o usuário fez todos os processos de autenticação. Só que aí esse atacante, ele, seja lá por N motivos, ele conseguiu ter acesso aí até a conta, né, o login senha deste usuário. O que ele vai tentar fazer? Vai tentar colocar, né, os credenciais no site, nesse mesmo site interno, e aí ele vai pegar o celular dele. Só que aí foi feita a tentativa aí de autenticação
uma tentativa de acesso 10 e 5. E aí, poxa, a diferença de localização, diferença de fuso horário também. Esse aqui provavelmente está localizado em Chicago e esse aqui está em Los Angeles. A diferença de fusos já é grande, se eu não me engano, são 2 horas de fuso, né? Esse mínimo tempo aqui também de tentativa de autenticação, que seria 5 minutos, como é impossível humanamente falando, você se deslocar de Chicago até Los Angeles em 5 minutos. Então, o que vai acontecer? Nessa tentativa de autenticação do atacante às 10h05, o usuário ele vai receber lá no dispositivo dele um push, né, falando, ó, você está tentando acessar esse site aqui às 10h05, e aí vai mostrar a localização, ó, em Los Angeles, sendo que você está em Chicago. Então aí ele vai recusar essa autenticação, porque ele não faz nenhum sentido. E aí ele também tem a opção de falar, ó, essa daqui é uma possível tentativa suspeita de autenticação. Então aqui na parte da dashboard do administrador, vou até dar um zoom aqui, você consegue fazer esse reforço, né, de autenticação. Então qual que vai ser a razão de você ter restringido, né, de o usuário ter restringido acesso, foi porque é um unrealistic travel, né, a geolocalização não bate, né, a geolocalização com o horário, e aqui a gente pode até ver por quais seriam os acessos permitidos e negados, que no caso foi 2 acessos que o próprio usuário deve ter concebido, e aqui é um acesso negado pelo próprio dispositivo aí do usuário. Aqui a gente pode ver bem escondidinho aqui, o apontador, que é o do desktop, e outras informações também, como localização, qual que é a integridade do dispositivo, né? Enfim, o administrador ele consegue ter todos esses acessos. O terceiro aqui é o detect, a parte de detecção de dados, de parâmetros, né? Então, como aqui eu juntei, o detect ele vai fazer a correlação de dados da identidade, de padrões de ataque. Então, lá na sua dashboard, o administrador vai poder ver algumas informações bem legais, bem úteis, como, por exemplo, esse usuário aqui, esse AutoSekine, ele tentou fazer aí uma autenticação, e a gente pode ler aqui, ó, With MFA was used to successfully sign in. Qual que é esse risky parallel sessions? O que essas duas informações significam aqui para a gente conseguir fazer a interpretação? O primeiro é que um MFA que não era tão bom, um MFA que não era o suficiente, estava sendo utilizado para fazer essa questão de login, e ele estava conseguindo fazer esse login. Então, o MFA ele não era suficiente, e mesmo assim ele estava conseguindo ter acesso. Isso pode apresentar aí um indício de ameaça, caso aí o laptop desse usuário seja corrompido, seja infectado. Esse MFA, como ele é um MFA fraco, um MFA bem insignificante, ele vai possivelmente conseguir fazer o acesso às contas deste usuário. E o segundo, Risky Parallel Sessions, seria, como o próprio nome diz, ele pode ter aí a tentativa ou mesmo o sucesso, né, de conseguir ter aí sessões paralelas ao mesmo tempo que o usuário primário, né, o usuário que tem acesso realmente a essas contas, tem. Então ele está lá tendo acesso dele aos domínios normal, só que tem duas sessões paralelas que também estão logadas no mesmo site com a mesma conta. Então ele vai indiciar aqui que tem sessões paralelas que apresentam aí algum tipo de risco. E aí, a gente tem aí no meio aí de 2024, a bomba aí da AI Powered, né, que é todas as soluções tem o AI Powered, e aqui também não é diferente. A gente baseia aí tanto em AI quanto em Machine Learning para identificar comportamento suspeito, comportamento que foge do padrão do usuário que ele sempre fazia. Então, a inteligência artificial vai aí fazer essa identificação de todos esses comportamentos e poder fazer a remediação também
ao invés de a gente depender unicamente das regras de configuração, regras de política, até porque todo dia aí novos ataques mais sofisticados surgem na internet, então a inteligência artificial ela vai ajudar, auxiliar a gente aí a fazer a identificação desses ataques, desses comportamentos anômalos suspeitos. Beleza? E também aqui, esqueci de mencionar, mas o Duo ele também vai fazer aí ele vai fazer a cobertura de frameworks super famosos, como o Mitre Attack e o SIS. Aí quem mexe bastante com segurança tem aí bastante familiaridade com esses dois tipos de framework também. E aqui abordando um pouquinho do Cisco Identity Intelligence, que é o CII. Então, qual que é a necessidade, né, do CII? Qual que é a funcionalidade dele? Por que que ele é útil, né, na prevenção aí na questão de segurança? Então, a gente tem aí atualmente nos dias de hoje muitos desafios, né, relacionados à segurança de identidade, vulnerabilidade acerca da identidade mesmo. Você também fazer na parte de administrador da rede, fazer a gestão da postura de 1.000 dispositivos, 5.000 dispositivos, detectar todas as ameaças relacionadas à identidade, eh, fazer a listagem, né, de tudo isso. Então aí a gente utiliza do Cisco e aí com todas essas brechas, né, todas essas deficiências, né, nessa questão de visibilidade, gerenciamento, eh, enfim, esses dois parâmetros, o ISPM e o ITDR, eles têm aí, acabam tendo um gap na sua segurança. O ISPM é o Identity Security Posture Management, que você vai fazer o gerenciamento das posturas dos seus dispositivos, né? Então, vai verificar o sistema operacional, jailbroken, né? Entre outros parâmetros de segurança, de postura, e o ITDR é o Identity Threat Detection and Response, que seria a parte como o próprio nome diz, de detectar a ameaça e fazer resposta acerca desse indício, dessa ameaça. E aí, com esses gaps de segurança nesses dois tipos no gerenciamento de postura e na resposta e detecção de ameaças, a gente aí utiliza do Cisco Identity Intelligence, que aí ele vai fazer aí a segurança tanto do Duo quanto do XDR, quanto do Secure Access, que são as soluções aqui da Cisco. O Duo que eu estou abordando hoje, o XDR aí é a nossa solução de correlacionador de eventos, e o Secure Access, que é a nossa solução de segurança na questão de redes, questão de usuários também. Tem aí também integração com visibilidade de rede, né, o Tanzanais, mas aí pode ser uma outra sessão, são soluções totalmente completas, bem completas também, com inúmeras funcionalidades, mas aí a gente pode separar para uma outra sessão. E aí o Opa, Cisco então, se Thomson AI sale aí na lista de espera, eu ficaria contente, viu? Ah, pode ser. A gente pode fazer sessão de XDR com Firewall, Secure Access também, bem legal. A gente Massa, pode massa, deixar valeu. na fila aí. Pronto. Então, aí o Cisco Identity Intelligence, ele vai fazer toda essa questão de segurança, ele vai analisando, né, um comportamento em torno da postura do dispositivo e o comportamento também do usuário que tá tentando acessar, por exemplo, o site interno, o banco de dados da empresa, né? Então ele vai auxiliar aí na segurança. E os reports aqui, explicar um pouquinho bem brevemente, que eu também vou abrir a dashboard lá, mostrar também os reportes, como você faz a interpretação, né? Mas aqui você consegue ver a dashboard como um todo, né? Então ver quais são os usuários que estão com bypass, usuários inativos, como eu tinha dito lá, que são usuários que não concebem aí acesso faz muito tempo. Endpoints também, aí ó, endpoints fora da última atualização do sistema operacional.
Aqui são outros gráficos, são gráficos de autenticações, tanto autenticações permitidas quanto negadas. E aqui você consegue ver tanto no geral, você pode ter 1000 usuários, você vai estar tudo juntinho aqui, ou você pode clicar nessa barrinha aqui e ver dia por dia, hora por hora. Aqui nesse caso está a cada meia hora quem que foi os usuários que liberaram acesso e quais foram os usuários que negaram o acesso à conta, né? E aqui no Denied Authentications, Denied Access, a gente pode abrir, destrinchar ele um pouquinho mais, ver um pouquinho mais a fundo, verificar também aí desde últimas 24 horas até últimos 180 dias, né? Então a gente tem uma análise retroativa bem alta também. Quais foram as autenticações falhas, né? Então ele junta também quais foram os tipos de autenticação que não foram aceitas, para você também verificar se seu MFA está condizente com as suas políticas de MFA está sendo condizentes com a segurança, com a procedência do usuário, da rede que ele está tentando acessar. Aqui você consegue também ver sistemas operacionais por plataforma, né? Então, a gente tem macOS, que é a parte de Mac da Apple, Windows e Android e iOS para dispositivos mobile. Quais são os métodos de autenticação mais utilizados? O Duo Push, que é o mais comum que a gente utiliza aqui mesmo, mas tem também o token hardware, que é o FIDO2, né, ou YubiKey, né, que são, eu só lembro desses dois tipos de chave, mas deve ter outros aí. SMS Passcode, que, como eu tinha dito anteriormente, é um processo de multifator de autenticação, mas não é mais seguro. Ele tem muitas vulnerabilidades, muitas questões de brechas que podem acabar comprometendo aí essa segurança. Security Keys também, que não é tão utilizado por se tratar de uma solução um pouco mais cara, né? E também a parte de motivos que foram bloqueados o acesso, né? Então aqui a gente pode, ó, restrições, aqui eu não consigo colocar o indicador, mas então restrições de localização, restrições de software, que seria aí software desatualizado ou software com alguma vulnerabilidade conhecida, sistemas operacionais fora de atualização ou até mesmo o endpoint não é confiável. Então, um celular aí você quer tentar fazer um acesso a um domínio interno da empresa a partir do celular do seu irmão, que não tem nenhuma procedência, você não sabe se ele tem segurança, se ele já entrou aí num site que comprometeu a integridade do arquivo, do dispositivo, então ele vai fazer o endpoint It's Not Trusted. Entre outros diversos relatórios aqui, entre reports, que eu vou mostrar mais à frente na nossa dashboard. Aqui a gente tem o reporting instantâneo por parte do usuário. Então você está lá tentando fazer você estava lá no acesso já ao domínio interno, e aí você vê, aparece aí uma notificação, um pop-up no seu celular que houve uma tentativa de login no mesmo site que você está, só que uma localização totalmente distinta. Então, o que você vai fazer? Você vai negar, né, vai falar que é um login provavelmente suspeito, e aí o administrador da rede ele consegue ver lá na dashboard que um acesso foi negado, nesse caso aqui foi 2, mas eu vou utilizar apenas um aqui, o acesso foi negado, qual foi a aplicação que foi feita a tentativa de acesso, qual que foi o dispositivo que tentou fazer esse acesso e qual que foi o fator utilizado para ter acesso a essa aplicação. No caso foi o Dual Push, e a gente pode ver até aqui a localização, que foi aqui nesse caso Sterling Heights, em Michigan. Mas aqui pode ter a localização que o atacante ou o usuário malicioso tentou fazer. E por fim aqui, a gente tem o pilar de Respond, pilar de respostas. Então, alguns tópicos aqui na parte nessa parte desse pilar. A gente pode ter aí reações automáticas caso ele detecte algum risco. Então, na configuração lá da dashboard, na parte do administrador, ele vai conseguir verificar essa parte Risked Detected, ele vai
falar para você por que esse risco foi detectado, né? Então, Unrealistic Travel e Novel OSN foram detectados. Unrealistic Travel, que é a parte de tentativa de autenticação em lugares totalmente distintos, e o Novel OSN, que é a parte aí de tentativa de log, de fazer um login em redes autônomas diferentes, em sistemas autônomos diferentes, né? E aí ele vai mostrar aqui as razões. Então a gente pode ver aqui, ó. Ele vai explicar para você por que foi Unrealistic Travel e Novel SN. Então, nesse caso do Travel Unrealistic, ele vai falar aqui, ó, que foi tentado fazer uma autenticação numa velocidade de 192 mil milhas por hora. Então, como que isso ocorre, né? Nenhum dos melhores jatos aí, os jatos de galáxias aí consegue fazer isso. E aí o cara conseguiu fazer um login a 192 mil milhas por hora. E aqui, outra parte do Novel OSN é que ele não identificou esse número de Autonomous System nos últimos 30 dias. Então ele vai falar, ó, ele está tentando fazer um login numa nova rede autônoma, um novo sistema autônomo, um negocinho diferente aqui. Então você pode clicar aqui, esse aqui é o relatório que fica aí para o administrador. Por parte do usuário final do endpoint, você consegue verificar esse pequeno relatório, mas que é bem autoexplicativo. Então, aqui você pode ver a integridade do seu próprio dispositivo e tomar alguma ação acerca. Então, nesse caso aqui, o sistema está atualizado, o computador tem senha, o firewall embutido do computador também está ativado, só que o FileVault não está ativado. O FileVault seria uma espécie de aplicação relacionada a armazenamento de arquivos. Então, ele aqui não está ativado e que pode apresentar aí algum problema, caso você tenha que fazer resetar o seu computador, formatar, você ia perder todos os arquivos. Então, ele deixa esse tópico aqui destacado para que você consiga aí refazer essa remediação mais breve possível. Aqui embaixo ele fala um pouquinho de usuários com poder de administrador. E partindo aqui para o próximo, o próprio usuário ele consegue fazer uma remediação, uma auto-remediação para conseguir ter acesso novamente ao domínio que ele está tentando utilizar. Então, vamos ver aqui nesse caso, o dispositivo do usuário, ele tem senha, ele está com o FileVault ativado e o Firewall também está ativado, só que o sistema operacional dele não está ativado. Nesse caso aqui, o usuário ele consegue fazer isso, ele consegue atualizar o seu dispositivo de laptop de maneira autônoma, sem necessitar do TI, né, para fazer esse processo. E aí, o que aparece caso ele tentasse fazer o login, né, com o sistema operacional desatualizado? Ele ia aparecer essa imagem aqui. Nesse caso, está aparecendo que o firewall está desligado. Mas aqui, se ele aparecesse podia aparecer aqui, o macOS is not up to date, ele ia falar aqui o passo a passo para você fazer a atualização do seu sistema operacional. Nesse caso aqui, ele está falando que o firewall embutido do computador, ele está desligado. Então, como que você faz para poder corrigir essa ação logo e ter acesso de novo ao site que você está querendo acessar? Ele faz aqui até o passo a passo de como você fazer essa ação. Então, abre as configurações de rede, clica no faro, ativa o faro, e aí, esperando um tempinho só para ele fazer o update no aplicativo, você já vai ganhar acesso novamente ao seu domínio que você está querendo acessar. E, além do próprio usuário também poder fazer essa parte de remediação, o próprio administrador ele pode auxiliar aí o usuário final a fazer essas questões de remediação. Então, lá na parte na dashboard do administrador, você tem essas opções aqui, caso aí seja aí alguma urgência, né, alguma ameaça à integridade, você pode você pode resetar o MFA, você pode logar, fazer um brute force para logar o usuário, deslogar o usuário, né,
colocar o dispositivo em quarentena para que não ocorra aí a propagação lateral da ameaça. Ou se for alguma coisa mais simples, né, algum problema técnico, algum problema de configuração, você pode abrir tanto um ticket quanto o caso aí o usuário ele não está recebendo aí notificação no dispositivo dele, seja lá por qual motivo, você pode simplesmente enviar uma verificação de push. Então é bem simples também, tanto na parte do usuário quanto na parte do administrador da rede. E falando aqui um pouquinho de como funciona, né, aí a autenticação do Du, um pouquinho de exemplos. Então, como é que o próprio título diz, o Du ele nunca vai ser a autenticação primária do seu acesso. Então, como que funciona aqui? O usuário, o dispositivo do usuário, ele vai sempre fazer a primeira autenticação, que é justamente performada por você mesmo, pelo próprio usuário, e o Du ele não vai ver a sua senha. Então, poxa, por mais que os administradores, né, da rede do meu dispositivo, eles possam ser confiáveis, ser pessoas íntegras, não é legal, né, a gente ficar dando essas informações de graça, né? Então, o Du ele nunca vai ver a sua senha, também nunca vai armazenar. Vai ocorrer aí, após a sua primeira autenticação primária, a comunicação do servidor, né, para o Du, para o site que você está querendo conectar. E aí, quando ele faz essa comunicação com o servidor do Du, o Du vai lá tomar um pingzinho e vai fazer a autenticação secundária para você ter acesso aí ao seu domínio, o site que você está querendo. E aí, a partir do seu dispositivo, no seu dispositivo celular, ele vai realizar a autenticação secundária, dependendo aí do seu risco, né? O Risk Based Authentication. Então você vai utilizar um push de duo, uma senha aí do próprio dispositivo celular, um SMS, um token, uma security key, né, que são aquelas chaves físicas, ou caso aí o seu administrador coloque um bypass, vai acontecer o bypass e você vai passar sem essa necessidade de autenticação secundária. E depois disso, vai te dar o login aí, caso se enquadre aí com todas as questões de segurança, você vai ter o login automaticamente. E por fim aqui, falar um pouquinho de como funciona a parte de arquitetura de passwordless. Então, ao invés de você ficar colocando senha toda hora, a gente tem esse pequeno mapa aqui. Então, a primeira etapa, como que vai funcionar? A primeira, ela utiliza o usuário, ele vai navegar, ele vai tentar fazer a navegação para uma aplicação, para um domínio que ele está querendo ter acesso. Depois, no segundo passo, o usuário ele vai ser redirecionado para o SSO, para o Single Sign-On, né, que seria, aí pode ser um Microsoft Authenticator, Okta, esse Ping Ident, ou o Du, próprio Du, de forma transparente, você vai conseguir ver, ele vai lá estar tentando fazer o login e senha, ele vai ser redirecionado para esse SSO. Depois, no passo 3, o SSO ele vai redirecionar o usuário para o processo, né, de autenticação dele, né? Enfim, então aqui ele vai jogar do 3 vai para o 4. O 4, o usuário, ele vai introduzir o nome dele, a senha dele, enfim, todas as questões de todos a parte de autenticação do que ele faria para ter acesso na aplicação ou no site. E aí, depois disso, dele colocar essas credenciais, né, username e a senha, ele vai redirecionar aí ao segundo processo de autenticação, que aí pode ser um push, uma chave física, um SMS, enfim. Depois disso, depois de ter confirmado aí o acesso, ele fez o processo de autenticação tudo certo, o Du ele vai obter, né, os atributos do usuário para ele ter acesso aí à aplicação. Tudo isso e essa parte de pegar esse acesso do usuário, pegar os cookies, né, enfim, toda parte de autenticação aqui, ela é feita de maneira
não oculta, né? Que oculta é uma palavra meio esquisita, né, de falar, mas ela é feita de maneira que o usuário não tenha que ficar vendo todo esse processo. E aí, na sétima etapa aqui, o Duo ele vai redirecionar o usuário novamente para o SSO, vai falar, ó, tá tudo certo, a gente já vai te direcionar aí para o próximo site, que aí é justamente o passo 8. O Duo vendo que está tudo certo, mostrando ali a splash page que está tudo certo, não tem nenhuma ação a se fazer, ele vai redirecionar o usuário de maneira transparente para a aplicação que ele está querendo fazer o acesso. Então é bem simples, é bem transparente aqui. E agora, partindo aqui um pouquinho para o hands-on, para configurar um pouco, configurar o Duo, né? Então, vou só parar aqui de compartilhar um pouquinho e eu vou abrindo aqui o ambiente de demonstração. Um momento. Um pouco de paciência, né? Agora vem a emoção. Então, tá dando para ver minha tela, Tommy? Pronto. Beleza. Então aqui é uma topologia bem simples, apenas para demonstrar o quão fácil, né, é você configurar um ambiente de Duo, você ter acesso aí ao Duo. É uma topologia bem simples, como vocês podem ver. Então a gente tem o Workstation, que é um computador qualquer. A rede que ele está conectada, então já é uma rede pública, né? Então não é o 92168, é o 9298, né? Conectado a um roteador, que o roteador está conectado à internet, e aí tem um NConnect aqui para fazer essas questões de autenticação. Então eu vou abrir aqui o nosso Workstation. Esperar um pouquinho aí, carregar. Vai demorar um pouquinho aí, pessoal, que é um ambiente virtualizado de nuvem aí, como não está aqui no meu computador, ele toma um tempinho, mas uma hora carrega aqui. Com Aí, certeza, amigão. Estamos ao vivo, assim que é parte de. aí. Bom, aqui, então vou fazer a configuração aqui bem simples, bem prática. Então a gente vai vir aqui, eu vou clicar aqui no Nemo Ready, que ele vai abrir para a gente a parte do já. Então vou ativar a conta aqui. Então, como que a gente vai fazer com que o Duo faça a parte de segurança nessa conta aqui minha de demonstração? Então a gente vai vir aqui, bem simples também. Vou pegar assim aqui que foi disponibilizada para a gente, que ele recomenda, que é essa daqui. Então a gente cola aqui essa senha. Aqui ele vai falar, ó, então depois de a gente criar essa conta, vamos adicionar um duplo fator de autenticação. Nesse caso aqui pode ser tanto uma chave secreta aí, uma biometria, quanto um aplicativo de IDP, que nesse caso a gente vai utilizar o Duo. Então, nesse PESC ele vai falar que é recomendado, né? Porque se trata aí de aquelas chaves de segurança, aquelas chaves físicas, né? Mas como não tem aqui uma, a gente vai pular por enquanto, mas não vai afetar nem um pouco a questão de segurança. Então, eu vou utilizar aqui o meu celular. E aí a gente escaneia o QR Code aqui. Então aqui, como vocês podem ver, deixa eu só... Aqui, ó. Como vocês podem ver aqui no celular, ele vai falar para você adicionar essa nova conta. Então você salva ela. Aqui dá o continue. Continuar para o dash para o administrador. Colar a senha aqui que a gente utilizou. E aí, ó, ele está falando aqui, esse aqui é o processo de dupla fator de autenticação de MFA. Bem simples, Dudu.
Para quem tem acesso tanto ao seu login e sua senha, caso você não tivesse aí um MFA, o cara ia colocar aí e já ia ter acesso aí a qualquer conta que tivesse esse e-mail, essa senha. Mas nesse caso aqui, ele está solicitando um código para você, para ele verificar mesmo que é você. E aqui no próprio celular ele mostra que a gente está, ele está perguntando se você está tentando fazer o login no painel de administrador do Du, e aí ele disponibiliza esse código 647, e aqui eu vou esperar um pouquinho para ver se ele toma, se ele demora um pouquinho. Acho que está configurado para ter bastante tempo, mas eu vou mostrar outra opção aqui, que é essa vermelha aqui, que é o I'm not logged in, que eu não estou tentando fazer esse login. Ó, eu demorei muito para fazer a autenticação e ele já fez aí o timeout, então você vai ter que fazer o push de novo. E aí o cara está tentando fazer o acesso, você não tem acesso a essa tela, vamos supor que você não tem acesso a essa tela, e aí do nada veio esse push aqui no seu celular, falando que você está tentando fazer o login, essa senha. E aí você pode colocar aqui, não estou tentando fazer esse login. E aí ele vai disponibilizar para você aqui, ó. Isso foi uma tentativa suspeita, né? Foi um login suspeito. E aí você tem essas duas opções, que seria o sim ou não. Então você coloca o sim aqui, caso você não concorde. E aí o que aparece aqui para o usuário que estava tentando fazer esse acesso? Vai aparecer que o login ele foi reportado como alguma fraude, alguma coisa suspeita. E no seu dispositivo celular, ele consta aqui que vai notificar o seu administrador da rede, o administrador do Du, e vai pausar, né, todas as notificações de push por 20 minutos. Então ele não vai conseguir mais ficar fazendo esse spam, né, de push por 20 minutos para o administrador poder tomar sem mediações, poder fazer a quarentena, talvez, enfim. Mas como é um ambiente demo, eu consigo fazer a login normal. Então, é 337, eu vou colocar aqui 337. Então, verificar. E aqui ele foi aprovado. E aqui eu consegui acessar normalmente a dashboard. Então, explicando aqui um pouquinho, tem aqui algumas aplicações, quais são os tipos de proteção que está sendo feita acerca dela. Então, nesse caso aqui, nesse ambiente que foi configurado, no caso do OnePassword, ele vai pedir um duplo fator de autenticação com um single sign-on. Para o VPN da AWS, ele vai também pedir duplo fator de autenticação com SSO. Enfim, você também pode colocar só para duplo fator de autenticação, caso seja um ambiente aí que é um ambiente interno, você só fica fazendo testes, você não necessita aí de uma segurança tão robusta, né? Mas de resto aqui, você pode configurar cada aplicação, né, depender aí com um processo de autenticação da integridade. E você pode ver aqui que o Du você não necessita ser só soluções Cisco, enfim. A gente pode colocar, por exemplo, em outros competidores, outros vendors também, como a Akamai aqui, a gente pode ver Aruba, Barracuda, enfim. Todos esses outros vendors aí, esses vendors terceiros, você pode utilizar também. Da mesma forma ali que eu tinha mencionado na sessão anterior com o Umbrella, que ele é totalmente, ele faz toda essa integração com qualquer solução. O Du também você tem essa flexibilidade, você não precisa utilizar só de Cisco, você não tem restrição caso você utilize aí outro vendor, né? Que é bem legal e acaba aí, como a gente sabe, por mais que a recomendação seja evitar com que utilize múltiplos vendors para a sua questão de segurança, a gente sabe que não é isso que ocorre na prática, então a gente acaba aí fazendo essa integração sem limitação para qualquer tipo de vendor. Nesse caso aqui, como é um ambiente bem simples, ele não tem logs suficiente para mostrar, mas eu deixei aqui aberto um log populado. Vou abrir aqui para vocês. Uma dashboard populada. Então, opa, deixa eu só abrir aqui para vocês.
Então aqui é uma dashboard populada já, para vocês verem as informações que ocorrem. Então aqui, nesse caso, a gente consegue ter a visibilidade dos usuários e o que significa, né, cada usuário, né? Então, 315 usuários com bypass, que foram configurados aí com bypass, vamos abrir aqui para ver também. Então a gente pode ver todos esses usuários aqui, eles estão configurados com bypass, aí pode ser qualquer motivo, né? Quais são quantos celulares estão se atribuídos? Deixa eu ver se tem. Não, só é um celular atribuído. Mas eu vou abrir aqui só para informar para vocês a configuração. Então, para você configurar um usuário, como que funciona, né? É bem simples também. Você coloca um username para ele, para a questão de identificação, um display, caso você queira também, um e-mail, né, para você fazer a correlação com esse usuário. Qual que é o status que você vai querer fazer para esse usuário? Então, nesse caso aqui, está configurado para bypass. Aí você pode colocar aqui um status ativo, caso você queira aí que esse usuário ele passe por todas as etapas de autenticação. Bypass, que ele vai pular toda essa questão de 2FA e MFA e vai fazer o login apenas com a senha, ou Disabled, que esse usuário ele não pode ter acesso, você vai negar o acesso desse usuário automaticamente. Então, na parte aqui de Authentication Experience, é você utilizar aí dos métodos. Você pode tanto ativar quanto desativar. O ativado, ele vai utilizar o último método ou método mais seguro, que considerado pelo DO, para fazer a autenticação. Ou nesse caso aqui, se você desativar esse Authentication Experience, ele vai ser utilizado o prompt universal. Então, mesmo que não seja o melhor método, né, classificado pelo DO, ou o último método utilizado por ele, que é o método já mais conhecido, ele vai ignorar essa parte, vai solicitar o prompt universal utilizado. Os grupos aqui, depois eu vou abordar um pouquinho, notas para uso interno, criação desse usuário e o último login que foi feito nele. Aqui um pouquinho abaixo, a gente tem os celulares que foram atribuídos a ele. Então aqui eu vou aqui abrir só para vocês verem para como que a configuração do celular também é bem simples. Então, se a gente vier aqui em usuários, então vou adicionar aqui um usuário rapidinho. Então vou colocar aqui um usuário só de teste para vocês verem como é que funciona a configuração básica, né? Então a gente pode colocar apelidos, né, ou alias, display name, e-mail address, parte de e-mail, qual que é status, né, como eu havia explicado, é a parte de autenticação. O grupo aqui, que eu já vou abordar, notas. E aqui os celulares, como que eu vou adicionar? Muito fácil. Seleciona aqui o tipo do dispositivo, se é um celular ou um tablet. E aqui, caso seja um tablet, é só você adicionar ele. Caso seja um celular, você coloca aqui, seleciona o número que ele vai utilizar, o DDD, né? Então vou colocar aqui de exemplo só para vocês verem como é que funciona. Então aqui você já tem um usuário totalmente configurado com o dispositivo celular dele. Aqui você vê o número que está atribuído a ele, o modelo ele está desconhecido porque ainda não atribui nenhum celular a ele ainda. O sistema operacional também não tem nenhum configurado aqui. E ele está falando que não está ativado, não estou utilizando do mobile. Mas aqui é bem simples também. Eu clico no Activate do mobile, ele vai enviar um código para esse número de celular para poder ativar esse do mobile. E aí, fazendo a ativação, eu consigo verificar aqui tanto o modelo, peraí, tanto o sistema operacional dele, quanto o modelo dele, do celular, nesse caso aqui é um iPhone XS, e se tem alguma questão de segurança. Aqui ele está sem avisos, mas aqui poderia aparecer sistema operacional desatualizado, é, o celular possui aí algum tipo de jailbreak. Você também pode configurar endpoints para esse dispositivo. Vou abrir aqui também para vocês verem. Então vamos voltar aqui no meu usuário que eu criei recentemente.
Então aqui eu posso adicionar endpoints também, caso aí você utilize aí do desktop. Hardware tokens, então, como o próprio nome diz, um token de hardware, alguma coisa física. Nesse caso aqui eu não tenho nenhum à disposição para utilizar, então não, vou ficar devendo essa parte. Mas você pode adicionar tokens de hardware, códigos de bypass também, no caso aí, o usuário ele tem que colocar um código para poder utilizar desse bypass, né? Parte de security key, né, que envolve aí o WebAuthn. Enfim, você pode atribuir diversos dispositivos para esse único usuário. E explicando aqui um pouquinho dos grupos. Como que é esses grupos, né? Qual que é a funcionalidade deles? Então eu vou abrir aqui os grupos. Nesse caso aqui não está populado. Então vou abrir aqui no usuários e grupos e mostrar aqui o que significa esses grupos, né? Como que funciona. Então eu vou vir aqui nessa parte de um grupo que está populado. A gente nomeia o grupo, qual que é o status que vai ser utilizado para esse grupo. No caso aqui está selecionado como ativo, então vai fazer a necessidade aí de autenticação de duplo fator. E todos esses usuários eles vão passar por essa parte por esse status, que é o duplo fator de autenticação. Então esse Adam, Jacob, Caterine vai tudo passar pela solicitação de duplo fator de autenticação. Na parte de devices aqui, então abordar um pouquinho de celulares, a gente pode verificar que todos os dispositivos celulares que foram configurados aí na sua infraestrutura, na sua empresa, né? Podemos também separar aqui por versões dos celulares, aqui no caso do Android, né? As versões do Android, nessa parte de template, screen lock, se tem aí qual que é a situação da tela, se o disco ele tem algum tipo de criptografia, né, que seria o BitLocker, né, alguma biometria configurada de senha. Aqui no iOS também tem todas as versões, template, screen lock e biometrics também. Então vamos pegar aqui um exemplo, sei lá, vou pegar dois exemplos aqui, um Apple e um Android. Então aqui é todas as situações, toda a descrição desse Evan Marshall. Aí você pode ver o número que está atribuído a ele, se ele está utilizando o Duo, qual foi o último dia que ele utilizou, qual que é o modelo celular dele, sistema operacional, está atualizado com a última versão, o celular tem senha, tem biometria, que aqui no caso seria o Face ID ou Touch ID, e aqui na parte do template, então, poxa, o que é template? Você também pode puxar aqui uma pesquisa, todo o artigo aqui do Duo, ele vai explicar o que é o template do devices. Então aqui você pode ver toda a descrição de todo usuário. Nesse caso aqui, ó, nesse Jane Duncan que usa aí esse sistema Android. Mesma situação, qual que é o modelo, qual que é o sistema operacional, se ele não é tempered, biometria está ativada aqui, no caso está o dedo, digital, né? Se tem senha no celular, se o disco está criptografado, caso ocorra aí algum vazamento do disco. Então a gente tem todas as informações aqui sobre o dispositivo celular também. Endpoints, que aqui nesse caso não necessariamente são dispositivos celulares, aqui pode enquadrar também computadores, como podemos ver aqui, macOS e Windows. Então vou selecionar aqui, então a gente pode ver aqui, tentar abrir um macOS e um Windows para a gente ver aqui, macOS com Safari e um Windows com Chrome. Então aqui ó, a gente tem outros tipos de descrição, então nesse caso aqui, dessa Rebecca James, a gente pode ver que o dispositivo dela não tem nenhum tipo de protocolo de autenticação, então não tem Duo Desktop, que é o Duo do computador, do laptop, não tem nenhum outro tipo de autenticador, não é registrado também, o sistema operacional ele aí está em situação de end of life, então ele provavelmente vai parar de receber suporte daqui a um tempinho, vai parar de receber atualizações de segurança.
Ele mostra até aqui qual que é a versão atual do macOS, então você pode falar, ó, mesma pessoa falando, ah, mas eu estou na última versão, não precisa atualizar. Você pode falar, ó, não, seu dispositivo aqui, ó, tá na 10.15.6 e a atual tá 15 já. Então, a parte que a gente pode ver também a integridade do navegador que ela está utilizando, que é o Safari, se ele está up-to-date, quais são os plugins que estão sendo utilizados nesse Safari, nesse browser, dispositivo, saúde do dispositivo. Então, a gente pode ver aqui também qual que é o endpoint que está sendo executado. E aqui a gente pode ver que não é necessariamente um endpoint da Cisco, Cisco Secure Endpoint. É uma solução totalmente de outro vendor, mas ele consegue identificar e fazer o suporte do mesmo jeito. E aqui ele não consegue ter a visibilidade, às vezes, é, suponho eu que é por questões de segurança, né, de toda a parte de criptografia lá que a Apple fez. Mas aqui, ó, a gente pode ver aqui no dispositivo desse James que usa um Windows. Também não tem nenhum tipo de aplicação, outro tipo de autenticador. O sistema operacional ele não é verificado. Então aqui, o que significa esse unverified? Então a gente pode ver qual que é o significado desse unverified. Então, ó, o sistema operacional foi reportado que o navegador pode, né, ter uma versão congelada, não está mais recebendo atualização. Qual que é o browser que está sendo utilizado? O Chrome, né? O Chrome aqui nesse caso está desatualizado também. Está na versão 132, esse cara está na 28 ainda. Quais são os plugins? Última vez visto. Endpoint aqui, nesse caso, esse cara está utilizando da Cisco, mas a gente viu aqui que essa Rebeca não está utilizando e ele mesmo assim consegue identificar e fazer segurança normal, da mesma maneira. E aqui a saúde dos dispositivos, caso tivesse aí com a visibilidade ativa, ele ia estar o Firewall Enable, Disk Encryption Enabled, Password Enable também. Então, essa parte de visibilidade dos endpoints. No Hardware Tokens aqui seria a parte de chaves físicas, né? Eu vou abordar aqui mais para outras coisas mais interessantes, né? Então, esperar carregar um pouquinho. Nessa parte aqui de políticas, a gente aplica o que vai ser utilizado para fazer a autenticação do usuário naquela situação, caso ele esteja dentro dessa política. Então, eu vou abrir aqui uma de exemplo. Então, pegar aqui a parte de time de finanças. O que a gente vai fazer nessa política aqui? Qual que é a permissão? A gente vai permitir dispositivos Android? Vai, então coloca a caixinha aqui. Aqui é uma opção, se você para você ficar reforçando, né, para os usuários atualizarem os seus sistemas operacionais caso eles estejam em versões antigas, bloquear versões de sistema operacional também, permitir dispositivos BlackBerry, Chrome OS, iOS. Nesse caso aqui, esses BlackBerrys e Chrome OS, você não tem essa liberdade, né, essa granularidade de poder fazer aí essa parte de reforçar a atualização e nem de bloquear, porque são dispositivos bem arcaicos, né? A gente não tem muito aí muito acesso e aí acaba tendo aí apenas a visibilidade apenas de Android e iOS, mas a iOS também é a mesma coisa. Encorajar usuários a atualizar seus sistemas operacionais, bloquear versões, permitir dispositivos de Linux, permitir dispositivos Mac, permitir dispositivos Windows. Opa, aqui nesse caso, a gente pode até ver que ele está falando que ele vai sempre reforçar, né, encorajar os usuários a atualizarem os sistemas operacionais, caso eles se encontrem em end of life, né? Que seria, eles não estão mais à venda, não estão mais sendo utilizados, a versão aí vai parar de receber suporte, e aqui ele vai bloquear o dispositivo caso ele esteja em end of life depois de 180 dias. Então, 180 dias o cara não atualizou, vai bloquear o acesso, independente. Ah, mas eu uso Fire, eu uso Secure Endpoint, enfim, XYZ. Vai bloquear porque o seu sistema operacional está fora em end of life, está em situação de end of life. Beleza? Mas aqui, caso a gente queira configurar outros tipos de política, a gente tem todas essas características aqui. Então,
New User Policy, caso a gente queira configurar aí uma política para usuários novos, pode requisitar aí que ele seja, que eles façam um enrollment, permitir acesso sem duplo fator de autenticação, ou até mesmo recusar, né, esses acessos desses usuários novos. Política de autenticação, então reforçar duplo fator de autenticação, fazer o bypass, né, de duplo fator de autenticação também. User location, então vamos procurar aqui uma localização que já não é muito, não tem uma integridade aí, né? Então, que opa, parte da Rússia. O que a gente vai tomar em ação caso aí o endereço IP do usuário esteja localizado na Rússia? A gente vai necessitar de um duplo fator de autenticação ou recusar o acesso, né? Então a gente pode fazer essa remediação, né? Configurar essas políticas a partir da geolocalização. Então, nesse caso aqui, ó, o caso eu deixo aqui, ó, bypass do fator de autenticação. Mas no caso dele estar tá na Rússia, ele vai negar, independente, o acesso do usuário. Trusted endpoints, então, algum endpoint que tenha uma confiança, que não faça o bypass de todas as questões de autenticação, do desktop aí, que é o aplicativo do no laptop, né? Então, Linux, macOS, Windows, tem suporte a esses 3 sistemas operacionais também. Então, aqui você pode fazer o reforço, fazer o bloqueio nesse sistema operacional, se, por exemplo, o firewall de Linux está desativado, disk encryption está desativado, sistema, senha do sistema está desativado, enfim, você tem toda essa liberdade aí. Remembered devices, então é aqueles usuários que podem fazer o bypass, né, do fator de autenticação e de passwordless. Caso aí você pode ativar aqui, falar para lembrar dos dispositivos em 1 hora, um dia, enfim. Aí vai da liberdade do administrador da rede. Sistemas operacionais aqui, então toda aquela parte permitir Android, bloquear versões também, permitir BlackBerry, iOS, macOS, Windows, né? Enfim, tudo isso. Browsers aqui, caso você queira bloquear algum tipo de browser, né? Nesse caso aqui, um Chromium, que geralmente é open source, né? A gente não sabe qual que é a integridade. Internet Explorer, que aí é bem antigo já, a gente sabe que não recebe atualização. A gente pode fazer o bloqueio de browsers também desses dispositivos. Avisar, né, os usuários se o browser dele não está na atualização mais recente. Plugins também, então, se você quiser bloquear Flash, né, bloquear também sites que utilizam aí de Java, você pode fazer esse bloqueio ou permitir também as versões. Parte de redes também, então você pode fazer o bloqueio, pode fazer o acesso de redes fazendo bypass pelo fator de autenticação e colocar redes que vão ser requisitadas do duplo fator de autenticação por se tratar de redes abertas ou que tem acesso aí para mais pessoas e que pode aí acarretar em algum problema de integridade. E também você pode recusar o acesso, né, negar o acesso caso o usuário faça tentativa aí de acesso em determinadas redes. E aqui, Anonymous Networks é caso o usuário ele esteja utilizando de algum sistema de algum serviço de VPN, o Tor ou algum tipo de proxy. O que você vai fazer? Requisitar um duplo fator de autenticação ou recusar o acesso. Aqui, mais para o finalzinho, a parte de Authenticators. Então, aqui ele vai ver aí o Risked Based Factor. Então, ele vai avaliar toda a questão do risco do usuário. Métodos de autenticação. Então, o que vai ser solicitado para o usuário, os métodos de autenticação? Então, ele está lá, botou o usuário e senha, e aí, qual que vai ser o próximo método de autenticação para verificar a integridade dele? Então, se vai ser um dual push, um dual desktop, um dual mobile também, ou só quero que ele seja dual mobile. Então, você desativa tudo aqui, ó. Pronto, só dual mobile. Então, ele só vai ficar solicitando dual mobile para os usuários que tentarem acessar
a rede que estão sobre essa política, lembrando. Beleza? Do mobile app, então, encorajar os usuários, mesma coisa lá dos sistemas operacionais, a atualizar, bloquear versões também. No caso aqui, a gente utiliza aí, a gente faz o bloqueio das versões caso elas não sejam atualizadas em até 30 dias, por questão de segurança mesmo, certo? Aqui na parte Tempered Devices é você permitir ou não permitir autenticação de dispositivos Tempered, eles só são aplicados para iOS e Android. O Screen Lock, então, como o próprio nome diz, é bloqueio da tela, permitir a autenticação de usuários que não têm um bloqueio de tela, que é essa, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, que é basicamente essa tela aqui, a tela que solicita a senha. Se ele ele vai permitir usuários que façam autenticação sem essa senha ou não vai permitir. Full Disk Encryption, então aqui aplica apenas para Android, então caso o usuário aí tenha que tenha aí disco encriptografado, vai poder fazer a autenticação, ou de pessoal que não, os usuários que não têm o disco criptografado não vão poder fazer a autenticação. E a parte de biometria, então você, Face ID, Touch ID, enfim, só conheço aí esses dois nomes da parte da Apple, mas aí outras biométricas da Android você pode solicitar aqui. E aqui você pode selecionar esse subset aqui, que é não permitir que o usuário, o passcode, né, do dispositivo, que seria a senha aqui do celular. Você não vai permitir que essa senha aqui seja capaz de autorizar o usuário a poder fazer essa autenticação caso a biometria não funcione. Então, o cara lá roubou seu celular e aí ele pediu a senha, ele sabe sua senha. Ele não, o Duo ele não vai autorizar com que o usuário ele faça o login, com que o usuário faça a autenticação, mesmo que ele tenha o celular desbloqueado, uma vez que você ativou esse subset, que ele não vai permitir que o usuário daquele celular atualmente faça a autenticação caso ele utilize desse fallback de device passcode. Então a gente tem toda essa questão de granularidade, beleza? E partindo aqui para o finalzinho, parte de aplicações, então, quais são as aplicações que a gente está utilizando, né? Questão aí de autenticação do Duo. Então, por exemplo, abri aqui uma parte do Workday. Então, o que a gente vai solicitar de autenticação nessa questão do Workday? Então, no Workday a gente vai solicitar que ele aplique aí aquele prompt universal, né? Então, que seja solicitado sempre um padrão de autenticação para esse usuário. Então a gente aqui ele está ativado, mas você pode também desativar. Quais que são a política que está sendo aplicada a essa aplicação? Então, além de você configurar uma política aberta aí para uma política direcionada para usuários, você pode configurar uma política direcionada para a aplicação também, que seria aqui no caso do Workday. Então, New User Policy, User Location, Trusted Endpoints, navegadores. Então, aqui a gente pode ver toda a descrição dele, né? Notificar usuários quando o navegador dele está fora de atualização, bloquear usuários quando eles estão fora de versão, né? Enfim, tem toda essa questão aí. Tampered Device, Screen Lock, Full Disk Encryption. Então, a gente pode direcionar a política tanto para aplicação quanto para usuários. E aqui, por último, vou falar aqui um pouquinho dos reports. Então aqui é onde você vai ver toda a parte de relatórios, toda a parte de logs feita acerca dos dispositivos que você fez a configuração. Então vou pegar aqui um exemplo, dois exemplos, né? Um aprovado e um não aprovado. Ops, cliquei sem querer aqui. Então a gente pode ver aqui, ó. Nesse caso aqui, vamos até ver a hora aqui, ó. Nas últimas 24 horas. Então, ó, meio 12h39 da manhã, AM, foi permitido um acesso. O usuário era esse Julian Cornish. Ele permitiu um acesso para o Office 365 através de SAML.
não tem nenhum risco associado, acho que pode ser que ele seja aí no escritório ou que ele seja numa rede aí segura. Qual que foi o dispositivo que ele tentou fazer acesso? A gente pode ir até o tipo de todas as informações desse dispositivo. Então, versão do Chrome, Java, do desktop, Firewall, criptografia. E qual que foi o método utilizado e a localização dele. Então, esse foi ele utilizou de um dual push, esse é o número dele, a localização e o IP público dele, né? E aqui outra situação vou pegar aqui algumas situações de denied, para vocês verem que tem diversos tipos. Vou puxar uma hora aqui, só para vocês verem. Então aqui, ó, nesse caso, esse acesso 9h13 da manhã foi desativado, foi negado, porque o usuário ele não podia ter acesso ao Splunk Admin. Esse Trevor Nolan não podia ter acesso a essa aplicação de Splunk Admin, seja lá por N motivos. Mas é que mesmo assim, mesmo ele recusando, você consegue ver a versão do dispositivo, Chrome, se tem do desktop, Firewall, criptografia ativado. Mas você também pode ver outros tipos de recusado. Então aqui nesse caso, o acesso foi recusado porque está out of date. Então vamos ver o que é out of date aqui. Às vezes pode ser. Então nesse caso aqui, provavelmente o dispositivo ou o sistema operacional dela estava fora de. Não estava aí atualizado com a última versão, ou o Safari dela. Então ele recusou esse acesso. Vamos ver outro tipo aqui. Vamos ver se a gente consegue achar o outro tipo. Nesse caso aqui, só tem. Ó, então aqui, ó, nesse outro aqui, foi recusado por um erro do usuário. Então não tem nada a ver com regras políticas aplicadas a esse usuário, ele só fez algum erro, ele fez algum erro lá na parte de autenticação, colocou o código errado, né? E aí fica aqui também, user mistake. A gente pode ver onde ele tentou acessar, last pass, a localização dele e qual que foi a tentativa do push. Então, vamos ver aqui. Aqui no monitor, aí aqui é uma configuração. Então, acho que espero aí que tenham entendido aí. Essa aí é a Zé é o Du. É uma solução bem complexa. A gente até tanto é que é tão complexo que a gente nem acaba nem se denominando como uma solução de multi-factor authentication. É uma solução de risco, né, baseado no risco do usuário, localização, integridade. Então, a gente é bem além de um simples multi-factor authentication e vocês puderam ver aí todas as diferenças, toda a facilidade de configuração também. Então é isso. Caraca, Edson, você foi além de minhas expectativas, viu? Ah, que bom. Cara, foi top demais, amigão. O bom é que você deu as bases, né? As Uhum. bases suficientes como para ir um pouco mais ao entendimento agora que mostrou aí. É por the cloud ou por onde que você fez isso? Eu fiz num ambiente que eu montei aqui, que é acho que acaba sendo um ambiente mais restrito, que é o The Cloud, mas acredito aí que usando um IVE, talvez consiga ter acesso, só confirmar aqui. Mas o Du também, ele tem uma página que totalmente aberta, eu vou até mandar no chat aí caso alguém queira, que é uma página que mostra todas as experiências de usuário, caso ele tente aí fazer uma autenticação passwordless, um push, né? É aberto, não precisa de login, nada. Ah, top, Então, cara. Se você mandar por WhatsApp para compartilhar, eu desde já agradeço. mandei no chat Pronto, privado, pronto, né? pronto. Tranquilo. Então ele não tem nenhum compromisso. Vocês podem ver até processo de autenticação com outros vendors, né? Outras soluções. E também O tem a parte do ecossistema free. agora, normalmente a gente encontra data center com multimarcas, né? Multivendors, né, cara? Uhum, Eu acho que sim. é o normal, né? Uhum.
Mas acaba não tendo muito controle, né? O Gartner acaba recomendando que a gente não tenha multi-vendors, mas infelizmente a situação real é Cara, diferente. Né? é, eu acho que normalmente o governo mesmo, cara, utiliza várias marcas. Eu já Sim. vi já Huawei com Cisco, meu amigo, é uma coisa assim de Aí até doido fazer mesmo. integração dos Essa, dois exatamente. Cara, a galera não sabe o sofrimento que é integrar essa parada, viu? né? Só porque é Ah, um pouquinho mais barato e compra tudo de vendor diferente. Aí o técnico que se vire para se vira. configurar. Não, com toda certeza. Enzo, eu não tenho mais que agradecer, cara, esse momento, 1 hora e 45 que você deu aí de apoio para todas essas pessoas que querem aprender um pouco mais desta solução, que é muito importante, né, cara? É muito relevante o dia de hoje, né? Uhum. Suas palavras finais aí, Edson. Mas já a gente deixa agendado aí no, em off, hein? A gente conversa de Uhum. tal sem aí. Oh, beleza. Então, pessoal, espero que tenham aproveitado aí. É uma solução bem completa e assim acho que eu concluo, né, os 2 episódios aí de segurança de usuário juntamente com o Umbrella. Acho que vale a pena também vocês verem lá, que eu explico bastante de ataques também lá desde da segurança, e aí acaba sendo um complemento esses dois. Então, espero que tenham aproveitado esses 2 episódios aí com o Tommy na parte de segurança. E aí a gente pode marcar também outras soluções também para falar, Thousand Eyes, muito legal. É, enfim, tem solução para explicar até ficar velhinho aí. Essa foi boa, hein? Beleza, Edson. Fica comigo aí, galera. Boa noite e boa semana para todos vocês aí. Fica comigo. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.